Novembro chegou e com ele o Brasil já está em clima de festa e com o coração cheio de esperança de levar o Hexa. Você já sabe sobre o que estou falando, não é mesmo? É sobre o maior evento de esporte que move o país, o futebol. Mas você sabe qual a história da Copa do Mundo? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo sobre essa grande competição. Seja bem-vindo ao canal Histórias de Sucesso. O intuito desse canal é trazer para você as melhores histórias de sucesso, para que você se inspire em uma delas e crie a sua própria. E antes de começarmos mais essa grande história de sucesso, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que ela atinja mais pessoas. Sem mais delongas, bora para o vídeo. A cada 4 anos, vemos esse evento movimentar o mundo inteiro e reunir diversas nações em uma só paixão. No entanto, diferentemente das Olimpíadas, que tem sua história sempre relembrada, pouco se fala sobre como surgiu a Copa do Mundo. Antes desse grande projeto sair do papel, houve diversas tentativas e por muitos anos para que se fosse criada uma competição de futebol de nível internacional, ou seja, que reunisse o mundo inteiro para o evento como acontece atualmente. A partir do momento em que a FIFA foi criada, no ano de 1904, na Suíça, o futebol se tornou um esporte ainda mais popular e foi eventualmente profissionalizado. Dessa maneira, gradualmente, a ideia de se fazer uma competição mundial foi se tornando cada vez mais viável, principalmente pela adesão de vários países europeus, como a França, Espanha, Bélgica, Dinamarca, Suécia e Suíça, nessa grande ideia. Foi aí que o evento começou a entrar nos primeiros estágios de criação. Na verdade, tudo começou em menos de 100 anos. A primeira Copa do Mundo aconteceu no ano de 1930, graças a dois grandes nomes, Carl Anton Wilhelm Hirschmann e Julius Rimet. Esses são dois nomes que deveriam ser lembrados ao se falar de Copa do Mundo. Hirschmann foi um dos primeiros a lançar esforços para organizar esse grande evento. Ele era um banqueiro que teve uma grande participação na criação da FIFA, tanto é que ocupou a posição de segundo secretário da federação por cerca de 25 anos, até 1931. O holandês também fez parte do NOC, o Comitê Olímpico Holandês, que cuidava do setor de esportes do país. Hirschmann, apesar de ser o grande idealizador da competição de caráter mundial de futebol, nunca conseguiu transformar essa proposta em realidade. No entanto, foi ele quem abriu portas para os que seguiram. Julius Rimet foi um francês que ocupou o cargo de presidente da FIFA por mais de 30 anos. Essa posição favoreceu a possibilidade de realizar um dos maiores sonhos da área do futebol, um campeonato mundial dedicado apenas para esse esporte. A partir da década de 1920, com o grande sucesso da vitória do Uruguai nos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, as coisas começaram a melhorar. Novas negociações surgiram e o interesse em tornar a Copa do Mundo uma realidade cresceu. Em 1928, começaram diversas reuniões decisivas, principalmente em Amsterdã, na Holanda, e em Zurique, na Suécia, para a realização do primeiro encontro mundial das seleções de futebol. Nessas discussões, os organizadores entraram nos seguintes acordos. Acordo número 1, promover o evento a cada 4 anos. Acordo número 2, o da participação de todos os continentes. E acordo número 3, a FIFA seria responsável por oferecer a taça. Depois de muitas reuniões, a escolha da primeira sede para a realização da Copa do Mundo não poderia ser diferente. Em um congresso em Barcelona, o Uruguai, que havia ganho as últimas edições dos Jogos Olímpicos, foi o escolhido para sediar a primeira Copa do Mundo de seleções, que ficou responsável pela construção de um novo estádio para a competição e por arcar com as despesas de todos os participantes. E foi assim que se deu o primeiro chute no evento que marca gerações futebolistas até hoje. A primeira edição da Copa do Mundo teve a participação de 13 países, da Europa, da América do Sul e da América do Norte.
O Brasil, para a surpresa de quem vê o desempenho da seleção atualmente, não se saiu muito bem. Fomos eliminados logo na primeira fase, não tendo assim uma boa estreia. Já o Uruguai, que era o favorito do momento, manteve-se como potência do futebol após vencer a Argentina com o placar de 4-2. Ao verem o sucesso da primeira edição da Copa do Mundo, mais nações foram se juntando ao evento e o levantamento para o orçamento só cresceu. Por conta disso, a competição se popularizou cada vez mais, até se tornar o sucesso que conhecemos hoje. Após o Uruguai sediar os primeiros jogos, a Itália se ofereceu para sediar as duas próximas Copas, realizadas em 1934 e 1938. Após esse ano, vale destacar que aconteceu um evento histórico que abalou a relação de diversos países: a Segunda Guerra Mundial. Em tempos de guerra, é muito mais difícil celebrar uma paixão compartilhada por diversas nações. Por esse motivo, com conflitos ao redor do mundo, foram canceladas as edições da Copa do Mundo de 1942 e 1946. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o evento retornou e dessa vez com sede no Brasil. Essa foi a primeira vez que o nosso país havia sido escolhido, o que gerou um grande ânimo entre os jogadores e os brasileiros. Essa confiança levou inclusive a nossa seleção até a final do Maracanã, no Rio de Janeiro, contra o Uruguai. No entanto, não foi dessa vez que o Brasil levou o título de campeão da Copa do Mundo de 1950. 4 anos depois, a anfitriã da Copa do Mundo foi a Suíça e quem levou a taça foi a Alemanha Ocidental. E o Brasil, com um uniforme novo, chegou apenas até as quartas de final contra a Hungria. Mas essa má sorte ficou por aí, pois em 1958 a taça finalmente foi levantada pelos nossos jogadores. Na edição sediada pela Suécia, um grande nome se destacou nos campos e fez sua história: Edson Arantes do Nascimento, o nosso rei Pelé. O Brasil, com o pé quente, não parou de roubar a cena. Em 1962, na Copa sediada pelo Chile, o Brasil foi campeão novamente, pela segunda vez consecutiva. Já na Copa de 1966, que aconteceu na Inglaterra, os próprios anfitriões levaram o título. Mas não pense que o Brasil ficou parado. Em 1970, com sede no México, a seleção brasileira chegou à Copa do Mundo mais forte ainda, com Carlos Alberto Torres, Tostão, Rivelino e, é claro, o Pelé, e conquistaram o terceiro título da Copa do Mundo, vencendo a Itália com o placar de 4-1. Nos anos seguintes, os países que sediaram a Copa do Mundo foram a Alemanha Ocidental, a Argentina, a Espanha, o México, a Itália, os Estados Unidos, a França, a Coreia do Sul e Japão, a Alemanha, a África do Sul, o Brasil, a Rússia e agora o Catar. Com o sucesso na Copa do Mundo a partir da chegada do Pelé, já dá para imaginar quem é o maior campeão, não é mesmo? Mas vale a pena destacar que o nosso país nem sempre leva a melhor nas edições. A nossa primeira Copa foi um exemplo disso. Apesar de levantar o título em 1970, demorou 24 anos para que a taça fosse novamente do Brasil. Só em 17 de julho de 1994, na Copa sediada pelos Estados Unidos, que nos tornamos tetracampeões, vencendo a Itália com o pênalti do artilheiro Romário. Em 1998, o Brasil até chegou à final, mas a França, a anfitriã, levou o título. A boa notícia é que não demorou muito para o Penta chegar. Em 2002, com Ronaldo, o fenômeno, o Brasil venceu a partida contra a seleção da Alemanha com o placar de 2-0, conquistando assim o seu pentacampeonato mundial. Depois do Brasil, as seleções que mais colecionam títulos são a Alemanha e a Itália, ambas com 4 taças. A campeã mais recente da Copa do Mundo foi a França, que já levou o título por 2 vezes. Depois de saber mais sobre a história da Copa do Mundo, fica claro porque esse é um dos maiores eventos esportivos entre as nações. Agora é hora de torcer para o nosso tão sonhado Hexa e conquistarmos mais uma vez o campeonato do mundo com a seleção brasileira de futebol. Grande história de sucesso
sucesso, não é verdade? E que tal você construir a sua e ela pode ser inscrita aqui no YouTube? Caso você tenha interesse, eu vou deixar aqui na descrição o link para o curso que eu fiz e que me proporcionou a entender todas as métricas do YouTube e podendo assim criar esse canal. E tudo isso você pode aprender com um dos maiores experts dessa plataforma e que já faturou milhões com ela. Vai lá conferir? E está aparecendo aqui na sua tela um vídeo de mais uma história de sucesso, a do mega empresário brasileiro Pablo Marçal. Confere lá também. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço e tchau!